paz do Senhor, amém? Para mim é uma alegria muito grande. Quem estava aqui pela manhã? Alguém? Foi muito precioso estar aqui de manhã liberando essa palavra. E eu creio que o Senhor tem algo ainda mais para falar aos nossos corações, amém? Queria que você fechasse os seus olhos mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade que nós temos de compartilhar, Senhor, do pão da vida que é o Senhor. Eu oro para que nessa noite, nessa atmosfera, nesse ambiente, o Senhor possa se revelar ainda mais para essa preciosa igreja, Senhor. Que haja um entendimento ainda maior nosso, que o Senhor possa nos revelar ainda mais de quem Tu és, da Tua vontade, de tudo aquilo que o Senhor deseja que nós façamos, Senhor Deus, para o cumprimento do Teu bom propósito neste lugar. Que isso seja realidade em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu estava olhando o slogan de vocês, né? E vi que 2009 é o ano da comunhão. E me chamou muito a atenção e orando, pedindo ao Senhor uma palavra para deixar com os irmãos, como poderia servir melhor essa casa. E aquilo ali me chamou muito a atenção, porque é algo que nós temos vivido lá em Florianópolis, muito forte. O Senhor tem nos revelado o poder de sermos um só. E eu queria dividir rapidamente algumas coisas que o Senhor tem feito na nossa comunidade, algo que o Senhor tem transformado nos nossos corações, o poder de sermos um em Cristo. Amém? E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios 4, de 1 a 7, nós vamos ler ali juntos. Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, Paulo estava falando, né? Suplico-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes, com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, da mesma forma que a esperança para a qual fostes chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Amém? Poderosa essa palavra, né? Forte. E hoje é um dia das mães. Eu sou mãe também de 2 garotas. Eu tenho uma mocinha de 14 anos e uma que vai fazer 11, a Isabela e a Larissa. E geralmente dia das mães é um dia que a gente senta todo mundo na mesa, né? É aquele clima gostoso, aquele ambiente de comunhão, onde nós sentamos. E eu acho que isso tem tudo a ver, apesar de não falar sobre mães, a comunhão ela tem a ver com esse amor liberado, com esse amor sendo expresso uns pelos outros. E a palavra de Deus diz que Cristo, Ele é o cabeça desse corpo. Amém? Amém? Vocês estão aí? A minha voz é meio assim, tá? Às vezes dá um grito assim para você acordar. E é interessante porque não existe uma cabeça fora do corpo. Sim ou não? Sim, né? A gente, não sei se vocês lembram lá da família Adams, que tinha aquela mãozinha, né? Separadinha, que andava sozinha. Às vezes tem crente que é meio tipo aquela mãozinha, que gosta de estar andando separado, sozinha. Mas o Senhor, Ele nos fez para andarmos juntos, para sermos um só. E estarmos debaixo de uma só cabeça, de um só governo, que é o governo de Cristo. E o Senhor tem nos levado esses dias a entender o poder de sermos um. A palavra de Deus diz que as portas, até a irmã liberou aqui no louvor, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E não contra você sozinho. E isso tem feito assim uma diferença tão grande na nossa vida, que nós temos entendido de tantas coisas que o Senhor tem mudado a nossa mentalidade, aonde nós tentamos muitas vezes travar as nossas batalhas sozinhos,
E o Senhor tem nos feito entender o poder do um. Porque as portas do inferno não prevalecem contra nós sozinhos, lutando sozinhos, mas sim quando nós somos um, quando nós somos corpo de Cristo. E quando estamos juntos, vencemos. Então, se quisermos chegar a sermos um, nós precisamos entender a primeira coisa que o apóstolo Paulo diz ali. Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, suplico-vos que andei de modo digno para com o chamado que recebestes. A primeira coisa que eu e você temos que entender, que fazemos parte desse corpo, é que somos prisioneiros de Cristo. Amém? Então, se estamos presos em Cristo, não existe licença para nós, como igreja, de estar isento de qualquer falta de compromisso com o meu irmão. Porque você não é mais dono da sua vida. Você foi feito para ser um com a pessoa que está do seu lado. Vira para a pessoa e fala assim: eu fui feito para ser um com você. E ser um, meu amado, não é a soma de todos. Preste atenção nisso. Ser um não é a soma de todos, de muitos, mas é a entrega de todos. Vou repetir. Ser um não é a soma de muitos, mas é a entrega de todos. E o que nós devemos entregar para podermos viver essa realidade? Porque quando a gente fala de comunhão, de unidade, parece às vezes meio uma utopia, mas este é o desenho da igreja. Foi para isso que o Senhor nos projetou, para que andássemos debaixo de uma só vontade, de um só propósito, de uma só fé. E o que nós devemos entregar? O que é ser um? Não é a soma de muitos, mas a entrega de todos. A primeira coisa que nós temos que entregar é a licença de fazer qualquer coisa que não seja a vontade do Senhor. Sabe qual é o nosso problema? É que no nosso meio, entre nós, né, estou me incluindo como igreja, a gente tem muitas vontades. Eu tenho uma vontade, você tem uma vontade, ele tem uma vontade. E isso não é mal. Desde que as nossas vontades não interfiram na vontade daquele que é o cabeça. E ele precisa governar. E é engraçado que, se existe várias cabeças, cada um vai para um lado, não é verdade? Né? Se existe várias vontades, se existe formas, eu penso assim, mas eu penso desse jeito, mas eu acho isso. E como que Cristo pensa? Você já pensou como a igreja na terra seria gloriosa se nós expressássemos de fato essa vontade desse governo, desse senhorio de Cristo e viver de acordo com aquilo que Ele pensa e de acordo com aquilo que Ele é? Sabe por quê? Porque a igreja é Ele. A igreja é Cristo. Ou você acha que existe uma cabeça andando fora de um corpo? Pensa eu sem minha cabeça. Não tem jeito, né? Cristo é a cabeça do corpo. E quando a gente fala do irmão, quando a gente critica o irmão, quando a gente acha que a nossa vontade é melhor do que a do irmão, sabia que a gente está falando contra o próprio Cristo? E eu vou te provar isso. Lá na palavra, quando Saulo estava perseguindo a igreja, apareceu uma luz para ele e disse: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Sim ou não? Cristo é a igreja. Por isso que a igreja é perfeita. Às vezes nós estamos tão machucados com a igreja, mas a igreja ela é linda, ela é perfeita porque a igreja é Ele. O problema somos nós, que não nos alinhamos com uma vontade só, que é a vontade do cabeça. E quando nós, como corpo de Cristo, começamos a entender que existe uma vontade, a vontade de Deus, um desenho de Deus para que nós possamos nos mover. Olha, queridos, como a irmã orou aqui, que o Senhor alcance Castanhal, mas Castanhal vai ser alcançada rapidamente, porque a igreja é uma só. E é interessante esse negócio de cabeça. Vou contar uma história para vocês engraçada, né? A gente precisa perder mesmo a cabeça. Para perder a cabeça a gente tem que morrer.
para as nossas vontades, muitas vezes para os nossos desejos, para os nossos achômetros, porque é um desafio a gente viver a vida de corpo. Mas se vocês estão orando para que seja o ano da comunhão, nós precisamos perder as nossas cabeças. Não estão entendendo? E quando eu era adolescente, a minha mãe, a gente gostava muito de galinha caipira. Quem é que gosta de galinha caipira? Que vocês estão muito sérios. Mineiro gosta, né, de um frango com quiabo. E passava uma Kombi todos os dias lá vendendo as benditas da galinha, né? E aí quando temos galinha, minha mãe já, galinha caipira, né? Aí vamos lá comprar. E aquela galinha, quem já comeu galinha caipira tem que cozinhar umas 10 horas, né? Que trem fica mole, que não amolece de jeito nenhum. E aí passava o carro, só que tinha um problema, ele vendia as galinhas, mas as galinhas eram vivas. Ele não vendia a galinha bonitinha, morta, já limpinha para você cozinhar, era viva. Aí chega minha mãe lá com aquela galinha que ela comprou lá da Kombi, chega com aquela galinha viva, né, segurando pelo pé, trouxe a galinha. Eu falei, meu Deus, e agora? O que vai fazer com essa galinha? Aí a gente ficou olhando para a galinha e falou, como que nós vamos fazer agora? Que tem que matar, como que mata? E a gente lembrava da vovó, que parece que tem um jeito, né? Que você dá um negocinho no pescoço, assim, alguma coisa assim, ela morre, né? E a minha mãe torcia o pescoço e a galinha nada, e a galinha vive. E torcia do outro lado e a galinha vive. E não morria. Eu falei, meu Deus, o que é isso? A minha mãe, já sei. Vou pegar e vamos cortar a cabeça da galinha. Porque a gente não consegue matar a bendita da galinha. Foi lá e cortou. Gente, foi um filme de terror. Porque vocês sabiam que o bicho não morre quando tira a cabeça? Saiu o bicho andando sem cabeça pra lá, e o bicho andando sem cabeça pra cá, e a minha mãe, tá amarrado, Jesus, tem misericórdia. E se corre, pega, eu não, pega você, eu não pego. Daí o bicho não morria. E ele foi andando, daqui a pouco, pum, morreu. Agora morreu. Aí a gente foi lá morrendo de medo, nunca tinha visto isso na minha vida, um bicho sem cabeça que fica vivo, andando. Pegamos a galinha, eu falei, vamos colocar agora para ferver, né? Que tem que tirar as penas. E eu estava ali fazendo um trabalho com uma colega, eu nunca esqueço disso, a gente sentada rindo muito, mas morrendo de medo. E aí, chegou naquela hora, falou, agora vamos pôr a galinha. Vocês acreditam que quando ela pôs a galinha na água quente, a galinha começou a bater a asa? Dentro da água quente, aí foi sangue para tudo quanto é lado, bichinho difícil de morrer. E é uma história engraçada, mas morreu, tá, gente? Deu tudo certo no final. Comemos a galinha. Foi meio traumático, mas deu tudo certo. Mas com essa história, eu quero ensinar que muitas vezes, perder a cabeça, nós precisamos estar mortos. Essa história eu estou contando que você nunca mais vai esquecer. Quando você olhar, pastora Leire da galinha. Porque muitas vezes nós estamos tão vivos, estamos tão cheios das nossas vontades, dos nossos pensamentos, daquilo que a gente acha. E perder a vontade é estar morto, é estar rendido, para que o Senhor possa governar a nossa vida e governar a igreja como um só. E se estamos presos em Cristo, estamos presos na vontade de Deus. Abre lá em João 15. Versículo 9, ele diz ali, Jesus está falando para os discípulos, assim como o Pai me amou, eu da mesma forma vos amei. Você quer saber o tanto que Jesus te ama? Aí, ó, o tamanho. Assim como o Pai o amou, Ele também nos amou. Olha que lindo o tamanho desse amor. Permanecei no meu amor. Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor, exatamente como eu tenho obedecido às ordens do meu Pai e permaneço em seu amor. Tenho-vos dito isso, essas palavras, para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa felicidade seja completa. E o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei.
Não existe maior amor do que este, de alguém dar a própria vida por causa dos seus amigos. E vós sois meus amigos se praticais o que eu vos mando. Então, se estamos em Cristo e queremos ser um, devemos permanecer nesse amor. Jesus, ele era um com o Pai. E ele não veio para fazer a sua vontade, sim, a vontade do Pai. Nós falamos isso de manhã, que Jesus disse que a comida dele e a bebida dele era fazer a vontade do Pai. E é por isso que eu e você não nascemos como igreja para fazermos a nossa vontade, mas para fazer a vontade do cabeça, amém? Daquele que nos governa. E Jesus elevou o padrão desse amor. Porque antes era ama o teu próximo como a ti mesmo. E agora Jesus fala, ama o teu próximo assim como eu vos amei. Elevou o nível desse amor. E amor tem a ver com dar. Esse amor não é, eu te amo porque eu tenho empatia com você, porque você foi tão legal comigo. Esse amor que Jesus fala, algumas versões antigas, o amor retratava até como a palavra caridade. Porque esse amor tem a ver com se doar, não é apenas um sentimento. Esse amor é a ação do verbo que é Cristo em nós o tempo todo. Amém? A palavra de Deus diz que Jesus é o verbo. E o verbo hoje está dentro de mim, dentro de você. E esse verbo do amor, essa ação de Cristo em nós como corpo, ela precisa ser real nas nossas vidas. Sabe, você ama alguém verdadeiramente, lá em Coríntios diz, quando você é paciente, quando você é bondoso, quando você não sente inveja, não sou eu que estou falando, é a palavra, não se vangloria, não é arrogante, não se porta de maneira inconveniente, não é egoísta, quando você não se ira, quando você não guarda rancor, quando você não se alegra com a injustiça, quando você tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Isso é comunhão. Pastora, mas isso é difícil. Perde a cabeça. E deixa ele governar. É simples. E quando nós entendermos esse poder de sermos um, nós seremos incorruptíveis. Porque o amor, ele te faz ser incorruptível. Sabe por quê? Porque o seu eu sempre tem que estar crucificado. Para você amar nesse nível, como Jesus espera que de uma igreja que vive em perfeita comunhão, é dessa comunhão que o Senhor está nos falando. Não é só o comer junto, o comer cupuaçu junto, o comer, como é que é? Maniçoba junto, açaí. É bom, tem que fazer, amém? Mas é muito mais do que isso. Você sabe o que é a ceia mesmo? Primeiro que a ceia que Jesus fazia era com muita comida, né? Não era só esse pouquinho que a gente come. Era repartir o Cristo que eu tenho. Cristo é o pão da vida. Quando eu ceio, o Cristo que está em mim, eu divido com você. O Cristo que você tem, eu também posso comer. Você pode comer do meu Cristo. Você também pode comer do Cristo dela e dela. Essa é a verdadeira comunhão que o Senhor quer que nós possamos viver como igreja, que está além da comida física, amém? Então, a palavra de Deus diz que nós devemos permanecer nesse amor, porque é através desse amor que experimentaremos o poder do um. E Efésios 4:2, você pode voltar lá para o texto, ele fala, com toda humildade e mansidão, com paciência. Diga, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Fica bravo com o apóstolo Paulo, viu? Vamos dizer isso, suportando-vos uns aos outros em amor. Amém? Para podermos viver isso, temos que viver em humildade. A gente acha tão linda aquela cena que Jesus tirou a toalha da cintura e começou a lavar os pés. A gente até romantiza, né?
Mas, irmãos, não é fácil nós lavarmos os pés uns dos outros. E se você for ler o texto lá, Jesus sabia que Judas era aquele que ia trair. Jesus sabia que ele já era um traíra, que ele não merecia. Jesus sabia de todas as coisas. E Jesus, num ato de humildade, resolveu se ajoelhar e lavar os pés de Judas também. E será que o Senhor não tem nos chamado para esse tempo, no ano da comunhão, para nós aprendermos a lavar os pés uns dos outros? Esse é o mistério de Cristo e a igreja. A gente não consegue entender esse mistério que Ele tem com a noiva, porque Ele é a própria igreja, entende? Quando a gente fala mal do irmão, você está falando mal do Senhor, do Cristo que Ele tem, porque Ele é corpo junto com você. E o mais interessante é que quando Judas aparece, Jesus vira para Judas e fala: amigo, ai meu Deus, por que vieste? Esse é o padrão de uma verdadeira comunhão. Vocês estão olhando meio assustados para mim, mas é isso que o Senhor espera que nós possamos viver. E nós temos vivido situações, amados. Eu vim para cá porque a igreja me enviou. A igreja me abençoou para estar aqui com vocês. As minhas filhas, porque hoje é dia das mães, é o primeiro dia das mães que nós duas passamos juntos, separadas da nossa casa. Mas estamos em família, né? Estamos com vocês. E a igreja me liberou. Vá, pastora, servir os irmãos. Então nós precisamos viver essa unidade de corpo. Nós temos visto na nossa comunidade coisas que não destravavam, porque lutávamos sozinhos, até como pastores, sabe, pastor? A gente orava, e de repente falou: não, nós precisamos fazer com que a igreja se una no mesmo propósito, que a igreja se una na mesma percepção, no mesmo comando, da mesma voz. E aí as coisas começaram a destravar em níveis assombrosos, porque as pessoas estão entendendo o que é ter o mesmo coração, o mesmo espírito, uma só fé, e isso destrava as situações. Amém? Relacionamentos duradouros só são possíveis por causa da humildade e mansidão. Jesus diz: aprende de mim, porque eu sou manso e eu sou humilde de coração. E todo atraso gera cansaço. É cansativo para nós. Quando nós andamos sozinhos é muito mais difícil, porque a plenitude de Deus se encontra no corpo. Você sabia disso? Que a riqueza de Cristo está no corpo? Eu não tenho a porção que ela tem. Eu não tenho a porção que você tem, você não tem a porção que eu tenho. Então Deus escolheu colocar a porção dele em cada um. Em cada um Ele depositou uma porção, uma medida em você. E quando estamos juntos, podemos acessar essa plenitude dele, de Cristo, amém? A riqueza está na igreja. É por isso que Satanás faz tudo para você sair dela. Agora tem essa moda, né? Eu vou ser crente na minha casa. Ou aqui não tem, é só lá. Tem? Gente, essa é a maior mentira do inferno que você pode ouvir na sua vida, que você vai ser crente sozinho. Então vamos rasgar a Bíblia, porque evangelho tem a ver com o outro. Evangelho tem a ver com o irmão, tem a ver com a igreja, estar congregado, estar reunido, lavar os pés. E a decepção tem sido a maior porta que Satanás tem feito para afastar os irmãos da comunhão. Você sozinho vai ser tragado. Você precisa ser igreja. E aquela história dos dois discípulos que estavam indo no caminho de Emaús, vocês lembram dessa história? Eles estavam indo tristes os dois, porque Jesus tinha acabado de morrer, sido crucificado, e eles tinham uma expectativa, né? Que Jesus ia governar o reino aqui, e eles não estavam entendendo direito, estavam indo e a palavra de Deus diz que Jesus apareceu e começou a andar com eles. Só que eles não tinham enxergado ainda que Jesus estava ali. E aí Jesus começou a andar com eles e falou: por que vocês estão assim tristes? Você não ficou sabendo o que aconteceu em Jerusalém? Os fatos que aconteceram? E Jesus começou a caminhar no meio deles, mas os olhos deles estavam vendados, eles não podiam ver.
E a palavra de Deus diz que quando Jesus sentou na mesa e ele partiu o pão, imediatamente os olhos daqueles discípulos se abriram. Mestre! E aí Jesus, pum, sumiu da frente deles. É no partir do pão que Cristo se revela. É no partir do pão que Ele se revela. Amém? Quando eu tenho que caminhar com aquele irmão que às vezes é difícil para mim. Quando eu falo, Deus, eu não aguento mais, Senhor. Jesus, e o Senhor tem me ensinado tanto, amados. Lava os pés desse irmão. Pratica o amor de Coríntios, suporte. Cresça, tenha paciência, longanimidade, não se ire. Creia que o Senhor pode fazer com que Ele se torne um junto com você. É disso que se trata a comunhão. Amém? Nosso trabalho separado não tem o mesmo resultado do que o nosso repouso de ser um. Vocês querem ajudar os pastores de vocês aqui? Eu vejo que os irmãos são muito prestativos, A gente fica até constrangido. Tem um irmão até que fica ali para servir suco. Meu Deus, Fica, nossa, existe algo tão lindo no coração de vocês, que a gente que vem de lá, não vê tanto de servir. Vocês têm algo assim de servir, mas eu quero dizer, se vocês querem servir de fato, sejam um. Sejam um. E vocês vão ver o que o Senhor vai fazer através dessa igreja. Quando vocês começarem a lavar os pés uns dos outros. Quando vocês começarem a andar uma segunda milha. Quando alguém te dá na cara, bate na outra. Porque esse é o Evangelho. É isso que Jesus nos mandou fazer. Perdoar. Se humilhar. Isso é ser um. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus. Quem é a cabeça? A minha vontade de dar um tapa, vou te dar outro. Sim ou não? Ou só tem um carnal aqui que sou eu? Essa é a nossa velha natureza. Mas o cabeça diz assim, dá um tapa, dá outra face. Foi injusto? O que o cabeça diz? Lava os pés. Não merece? Serve. E aí sim nós vamos alcançar o sentido do que é ter uma verdadeira comunhão. Amém? O Senhor quer mudar a nossa mentalidade. Ao invés de pensar sempre em eu, a gente sempre tudo para mim. E quer que nós começamos a pensar em nós. Deus, Ele é coletivo. Ele pensa no plural. A igreja, ela é no plural. Tanto que Ele disse, Pai nosso. Ele poderia orar, Pai, meu Pai, Mas não foi essa oração que Jesus fez. Jesus, Ele se expressou sempre no coletivo, Pai nosso. E quando o corpo de Cristo estiver ouvindo a mesma coisa, desejando a mesma coisa, estaremos avançando em maturidade e edificação. Porque maturidade espiritual não tem a ver só com o nosso conhecimento intelectual, mas com essa expressão de verdade, de andar um com o outro. Amar, lavar os pés uns dos outros, suportar a expressão do amor de Coríntios 13, dia após dia. Isso sim tem a ver com maturidade. Vida de verdade sendo expressada. Porque informação a gente tem, sim ou não? Mas será que estamos expressando a vida de fato? A vida que nós temos com os nossos irmãos? Paulo diz, quando eu era menino, eu pensava como menino, eu via como menino. Menino é assim, tudo é meu, O que a criança fala? É meu, Quando ela é imatura, quando a primeira coisa que ela fala é meu. Falo, não, filhinho, divide. Quando ele é pequenininho, divide, não é só seu. Isso é coisa de criança. Quando a gente pede tudo para mim, é meu, é tudo para mim. O cristão que vai crescendo na estatura de Cristo e vai entendendo quem Ele é, começa a ter uma mentalidade de nós. Senhor, não é para mim, é para nós. É para o Teu reino, é para que o Teu reino avance, é para que a Tua igreja avance, é para que a estatura de Cristo cresça, para que o corpo se expresse nessa cidade, porque estamos debaixo de uma mesma vontade.
Não é a vontade do pastor, não é o que o pastor acha. Claro que ele é o líder, sim, mas ele está direcionado debaixo de uma vontade. Se o teu pastor te mandar pecar, você não vai pecar. E eu sei que ele não vai fazer isso. Mas é estar debaixo do governo de Cristo. Porque se você está debaixo desse governo, você vai estar submisso ao seu pastor, à sua pastora, você vai estar andando em plena comunhão. Amém? E alguns dos pontos, indo para o final, que nos impedem a maturidade, como igreja, é porque nós queremos um Salvador, mas nós não queremos um dono. Eu citei isso de manhã. A gente concebe, Deus é o nosso Salvador. Amém, Ele nos salvou. Sim? Mas eu vou explicar o porquê dessa minha afirmação. Porque nós concebemos uma ideia de que Deus tem que nos salvar de tudo o tempo todo. Por quê? Eu vou explicar melhor. O diabo algumas vezes veio oferecer perdição. O diabo sempre tenta oferecer salvação. Vou te mostrar o quê? Como? Jesus estava no deserto. O diabo veio oferecer para ele o quê? Salvação. Ô Jesus, você não está com fome? Transforma aí essa pedra em pão. E Jesus podia abortar um propósito, se ele escolhesse fazer a sua vontade. E além da sua vontade, existia uma necessidade física, lícita, que Jesus poderia comer, mas naquele momento falou, não. E o diabo usou a palavra, não está escrito que você pode transformar? E aí, o que Jesus diz? Qual é a vontade do Pai? Nem só de pão. Aí é a vontade da cabeça. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então, o diabo falou, Jesus, usou Pedro, usou um irmão, não faça isso com você, não vá para a cruz, queria salvar. E Jesus falou, não, vai para trás, Satanás, de mim, que seja feita a vontade do Pai na minha vida. Você entende que muitas vezes as nossas vontades, elas precisam ir para um lugar só, para a cruz? Jesus estava ali, e uma das coisas que uma vez eu estava meditando nesse texto, e o Espírito falou muito comigo, que Satanás queria interromper um propósito e acionar o poder de Cristo também corruptamente, porque Ele tinha poder para transformar as pedras em pão, sim ou não? Claro que tinha. Mas não era aquele momento, porque não era a vontade de Deus. E quantas vezes nós nos movemos pelas nossas necessidades, nós não nos sujeitamos à vontade do governo da cabeça, que é Cristo, que é a cabeça do corpo, por conta apenas das nossas necessidades, irmãos. Nós só vamos desfrutar de uma verdadeira comunhão quando deixarmos Cristo ser o dono da igreja, acima das nossas necessidades, que estão inclusas, porque Jesus ressuscitou, amém? Jesus cumpriu o propósito dele, a cruz é para gerar vida. Deus não gera nada para a morte, tudo que Ele gera é para a vida. Mas a nossa vontade precisa estar alinhada com a vontade de Deus, para entendermos o que é essa comunhão. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abdenego da fornalha. Mas eles falaram, se Deus nos livrar, amém. Mas se Ele não nos livrar, nós não vamos nos dobrar a essa estátua. Que loucura! A gente pensa, o fogo queimando, e você tem que ser jogado. E eles foram jogados, e a palavra de Deus diz que lá na fornalha, dentro, a única coisa que queimou foram as amarras. Aquilo que segurava os pés de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Mas nem o cheiro do fogo estava neles, assim, de defumado, né? Que a gente fica. Porque o Senhor livrou na. Por isso que Cristo diz que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Isso é viver uma verdadeira comunhão. E eu creio, a pastora tem falado muito desse novo tempo, né? Vocês estão entendendo isso no Espírito, que o Senhor está movendo um novo ciclo. A minha oração, meus amados, como parte da igreja com vocês, é que o Senhor leve vocês a experimentarem isso profundamente. Que isso seja real, que todos
todos nós possamos estar sujeitos debaixo de uma só vontade, a vontade do nosso cabeça, amém? Daquele que nos governa. E para terminar, a vida da igreja, que não vai dar tempo de falar tudo, é como uma família. E passa por diferentes etapas e fases e vai progredindo até avançar a maturidade. É lindo porque a gente vai vivendo esses ciclos, vai chegando gente nova, né? Bebê na fé. Só que nós temos que crescer. A estatura de Cristo precisa crescer em nós. Já pensou se fica um monte de bebê? Coitado dos pastores. Nós temos que crescer em maturidade, crescer em entendimento, para que você possa cuidar dos bebês que estão chegando, das pessoas que o Senhor está agregando para este lugar. E assim como é numa família, esses ciclos de nascer, crescer e chegar até o ponto da maturidade. É esse o desenho de Deus para nós como igreja, porque em Jesus foi assim. Ele foi bebê, ele foi menino e depois ele foi homem, o varão perfeito. E para terminar, a igreja é um hospital. Eu não gosto muito dessa expressão quando fala que é um hospital. Ela é um lugar que cura, mas no hospital ninguém quer morar. Você quer morar no hospital? Não, né? Porque o hospital não dá um sentimento de pertencer. A igreja é um negócio? Não. A igreja não é uma empresa, uma fábrica de produzir gente. A expressão mais exata do que é a igreja é a família do Deus vivo, a qual você e eu pertencemos. Então, a alegria de pertencer a essa família deve preencher o nosso coração. E aí sim nós vamos entender e manifestar verdadeiramente o reino de Cristo nessa cidade e até os confins da terra. Amém, amados? Que o Senhor possa abençoar muito a sua vida, que nós possamos juntos progredir nesse entendimento, no poder de sermos um. E que verdadeiramente 2019 seja um ano de profunda comunhão na vida dessa igreja tão preciosa. Amém? Deus abençoe.